Então vamos lá, vamos falar da ordem executiva da Flórida, Paulo? Vamos, por favor. Vou falar e explicar rapidamente, para também não confundir o público, não tirar prazo aí, tempo nosso para as perguntas que são feitas. Essa ordem executiva tem 14 sessões, tá? A primeira delas proíbe que qualquer agência da Flórida, sob a direção do governador, permita que qualquer prestador de serviço de transporte traga para a Flórida transporte estrangeiros ilegais, tá? Que sejam apreendidos na fronteira sul dos Estados Unidos, tá? Apenas isso, ela proíbe o transporte para o estado da Flórida de pessoas que foram capturadas ou que entraram no país pelo Texas, pelo Novo México. Então, deixa em minhas palavras, o senhor fala para ver se eu entendi, doutor. O que está falando é proibido, se o peão entrou pelo México, é proibido de eu pegar ele e trazer para a Flórida. Exato, é proibido de você pegá-lo e trazer para a Flórida. É isso que está dizendo. Agora, ela fala de contratado ou agência não governamental. Por quê? Existem agências não governamentais, instituições que organizam vans e transportes para transportar as pessoas de lá para cá. É isso que eles estão impedindo. Se você for buscar um amigo teu que cruzar a fronteira, não tem nada ilegal nisso de transportar pessoa. Você não está ferindo a ordem executiva. Outra coisa, tá bom, olha o efeito prático. É proibido transportar até a Flórida? Deixa na Geórgia. Não é? Acabou, deixa na fronteira. Jacksonville está a 20 milhas ali, 20 minutos talvez da fronteira da Geórgia. Enfim, mas vamos prosseguir. A seção 2 requer que todas as agências da Flórida, sob a direção do governador, usem um sistema federal chamado SAVE, S-A-V-E, que é um sistema para você verificar se a pessoa, o estrangeiro, tem direito a algum benefício. Então, antes de conceder qualquer benefício para consultar, tudo bem, nenhum problema. Tá certíssimo, nada de errado. Tá certíssimo, nada de errado. Isso não é caçar imigrante, isso é estabelecer. Você tem direito, você tem direito. Você não tem, você não tem. Veja, se o governo federal concede direitos a imigrantes ilegais e você não concorda com isso, o governo federal não concede do próprio bolso. Ele concede porque a lei determina. Mude através do voto. Faça isso. Exija do seu representante constituinte que ele altere a lei, que ele trabalhe no partido dele para tentar mudar a lei. Enfim. Boa. A seção 3 e a seção 4, elas são atos, Paulo, que determinam apenas o levantamento de dados para determinar quantas pessoas ilegais vieram da fronteira para o estado da Flórida. A ideia é demonstrar qual o impacto que isso está causando no estado da Flórida, e provavelmente o estado da Flórida vai, no seu devido direito, reclamar do governo federal. Olha, a entrada de imigrantes ilegais está me custando tantos dólares. Eu quero reembolso disso, porque eu, Flórida, não tenho nem fronteira, porque é tudo mar. Eu não tenho fronteira terrestre, ninguém está cruzando a minha fronteira para entrar aqui, mas eu estou recebendo esse influxo de imigrantes ilegais. Então, eu quero o ressarcimento do governo federal. Provavelmente é isso, tá? E também é uma boa. Doutor, só me corrige. Vai lá. Eu preciso desse dinheiro do governo para construir mais escolas, né, para ajudar mais polícias. Porque se a gente traz muitas pessoas ilegais e nós não sabemos quem eles são, porque eles não estão contribuindo, e nós não temos cadeira na escola, não temos policial suficiente, bombeiro, eu acho que pedir dinheiro para isso não é uma má ideia. Não, faz parte. Se está crescendo em função disso, seja de que forma for, ou seja pelo influxo de imigrantes ilegais, seja porque tem uma migração interna entre pessoas de outro estado para o estado da Flórida, porque a taxa de natalidade ela tem um crescimento mais lerdo, né? Porque demora 9 meses para uma criança ser gestada e nascer. Então, é difícil falar, cresceu a população, tá, mas não é por nascimento para ter um boom que altere significativamente a população. Então, os estados vão se programando com relação a escolas, hospitais e tudo, por esse crescimento que é mais ou menos programado. Tem uma curva, tem variações, isso é normal. Agora, os imigrantes ilegais, você não sabe quando eles chegam, em que quantidade chegam e para onde vão. Então, de fato, isso pode impactar qualquer estado. Então, não está caçando. O estado da Flórida está tentando se programar para determinar o que tem que ser feito para cumprir com as suas obrigações. É esse o ponto, tá? A seção 5 aqui, ela dá um poder mais amplo para os policiais da Flórida ou agentes de law enforcement, né, de cumprimento de lei aqui na Flórida, porque ela diz o seguinte, que se um policial da Flórida tiver razão independente para parar alguém, ele pode inquirir essa pessoa sobre o status imigratório.
Então, isso dá a impressão de que toda vez que a polícia para alguém, ela vai perguntar para a pessoa o status imigratório dela. Não é verdade. Você sabe que a Greyhound, a maior transporte de pessoas de ônibus nos Estados Unidos, ela constantemente tem os ônibus abordados pelo CBP, que é federal, e eles param a viagem, e o CBP entra no ônibus e vai de passageiro em passageiro verificar se a pessoa está legal no país, se ela tem green card, se ela tem cidadania americana, se ela está ilegal, e eventualmente pegam e até prendem quem estiver legal dentro do ônibus. Muito bem. O Greyhound entrou com uma ação contra o CBP, dizendo, eu estou sendo violado na minha atividade comercial, vocês estão atrapalhando a minha atividade, estão espantando o meu cliente, porque todo ônibus, ou uma grande quantidade de ônibus da Greyhound, está sendo parada para examinar o status imigratório dos passageiros. Então, não pode. Tem que ter um critério razoável. A imigração não pode simplesmente passar em todos os ônibus, ou na maior parte deles, e parar os ônibus para ver se tem imigrante legal. Então, essa seção 5 dá um pouco de poder, mas ela é bem específica de dizer que o oficial, o policial, tem que ter uma razão independente para deter essa pessoa, que ele suspeita tenha violado a lei da Flórida. Então, cometeu uma infração de trânsito, alguma coisa assim, cometeu roubo, furto, o que quer que seja. E não simplesmente, vou parar você porque você tem cara de mexicano, eu tenho cara de mexicano, agora você parado a cada minuto? Então, não dá. Imagine, tem esse com cara de mexicano que nasceu aqui. Ele é 600% americano, entendeu? E ele tem cara de mexicano, mas ele é 600% americano. E o cara tem que toda hora se submeter a isso. Está errado. Não está errado. Então, não. Então, óbvio, tudo bem, pode ser que haja abusos, mas tenhamos bom senso. Os policiais e oficiais que cumprem a lei, a Flórida é um estado grande, é o terceiro maior estado americano em termos de população. Tem uma parte muito conservadora, mas tem uma parte progressista, o que quer dizer que ideias estão por aí, as pessoas têm acesso à informação, ao desenvolvimento, ao futuro, as coisas estão acontecendo. Então, não é de se esperar que é diferente do você estar trafegando no interior do Alabama e o policial parou. O alcance do policial que trabalha no interior do Alabama é muito diferente do policial que trabalha em Miami ou que trabalha em Orlando, não tenha dúvida. Tá? Então, há uma diferença brutal nessa questão de cumprimento. Olha só, Paulo. Seção 6 a ideia é manter também um banco de dados sobre imigrantes ilegais que cometeram infrações criminais. Ótimo! Pode deportar tudo para mim, não tem um problema nenhum. Criminoso vagabundo pode ir embora. É isso aí. Criminoso é criminoso. Ele pode ter nascido aqui, ele pode ter nascido no exterior e imigrado legalmente, ou ele pode ter cruzado a fronteira e está aqui ilegal. A realidade é que os dados estatísticos hoje mostram que quem cruza a fronteira não cruza a fronteira para cometer crimes aqui dentro. Ainda que você considere cruzar a fronteira é um crime, mas a pessoa tem uma motivação, a miséria, a perseguição, o medo de risco à vida. Existe um motivo por trás disso. Ninguém cruza a fronteira para dizer, eu vou entrar lá para roubar um supermercado. Não. A maior parte dos imigrantes, legais ou ilegais, não são criminosos. Então, isso aqui é bom. Claro, para todo mundo. É bom. Até para os próprios ilegais do bem. Né? Exatamente. E a ideia de seguir criminoso é colocar na cadeia. Então, isso aqui é excelente, tá? A seção 7 também é só para determinar o valor de dinheiro gasto pela Agência de Saúde e Administração Pública do Estado da Flórida. Também está certo, eu quero saber quanto que eu estou gastando com isso. Para justamente, se há uma distorção, se isso está impactando o orçamento do Estado da Flórida, porque nós pagamos a conta, os turistas que vêm também pagam a conta, a gente não quer que perca o controle do Estado, das finanças do Estado e da administração do Estado. Então, veja, não se fala nada em caçar imigrantes no que está escrito aqui. Mesmo vale para Departamento de Crianças e Famílias, para saber o impacto disso, de menores que vêm para cá sozinhos ou que são colocados em algumas determinadas casas. Essa é a seção interessante, seção 9, que ela fala que o commissioner, né, do Estado de cumprimento da lei aqui do Estado da Flórida, diz que ele vai investigar se as pessoas que trabalham nas empresas são realmente legais. Só que a própria ordem executiva diz que o objetivo dele, ele deve priorizar o exame das empresas que tenham ações negociadas na Bolsa de Valores ou as empresas que tenham pelo menos 200 empregados. Esse é um universo muito acima do que a grande maioria das empresas que são pequenas, são empresas que não tem 5, 10, 15, são empresas acima de 200 empregados, são empresas que têm ações na Bolsa.
Essas é que são o foco principal dessas investigações. Óbvio, você despender esforços administrativos, mandar o policial imigratório ou do estado da Flórida numa empresa que tem 2 funcionários para saber se esses 2 funcionários são legais ou ilegais, não tem justificativa econômica e nem legal. Por isso, foco nas empresas que têm pelo menos 200 funcionários. Porque se na de 200 funcionários eles encontrarem 20 pessoas ilegais, pronto, está feito o trabalho deles. E não em empresas pequenas. Porque aí o pessoal se assusta e fala, mas eu tenho empresa, eu sou ilegal e tenho empresa, eu estou exposto. Lógico que está exposto. Uma vez que você está aqui ilegal, você está exposto. Não tenha dúvida. Mas não é por isso que vão atrás de você, porque você tem empresa. Então, podem ir? Pode, sem dúvida. Vão. Provavelmente não, porque eles não têm condição de ir atrás individualmente de cada um. É que nem as histórias de fraude de casamento, Paulo. Existe muito, infelizmente. Na fraude de casamento, eles querem pegar a pessoa que organiza o casamento, porque ele é o responsável por 100, 200, 300 casos falsos. Então, o governo quer matar aquela pessoa, no bom sentido, né? Matar a atividade dela, para encerrar essa atividade ilegal de promover casamentos entre pessoas que, de fato, não moram juntas. E não a pessoinha que casou um com o outro, é mais difícil, porque é um caso individual. Então, a ideia é matar a fonte da ilegalidade. Então, mesma coisa aqui, mesma coisa que está aplicando aqui. Enfim, as outras sessões são simplesmente administrativas de procedimento, vai entrar em vigor em tal data, deve reportar a cada tantos dias para o governador, blá, 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 blá. O fato é que o estado da Flórida entrou com uma ação também contra o governo federal, contra o governo Biden, devido às questões imigratórias ou à questão de fronteira. Pessoalmente, eu não acho que vai dar em nada, é só papo político, é só para pressionar, talvez até objetivando a candidatura do governador da Flórida, futuro até de reeleição, não sei. Enfim, ele está mostrando que ele se opõe à política imigratória federal e está tentando ir atrás. Mas isso é uma questão política de picuinha. E não é caça a imigrante, né? Pelo amor de Deus. Vai tornar a vida do imigrante mais difícil? Talvez até num primeiro momento. Mas disso a falar de caça a imigrante, esse é um termo pesado, tá? Tem que ter muito cuidado e muita parcimônia nessas violações, assim, essas hipérboles de manchete ou de chamada, porque não é verdade. Muitíssimo obrigado, doutor Walter. E lembrando, isso que talvez vai acontecer agora na Flórida, já tem vários estados americanos onde o policial tem poder de perguntar o status migratório, se isso não é uma novidade. Né? Uma coisa que o Dr. Walter falou e eu gosto até de... Eu sempre falo para as pessoas, aqui nos Estados Unidos hoje nós temos quase 13 milhões de indocumentados e as pessoas falam, a polícia, eu posso ser deportado? Claro que pode, como o Dr. Walter falou, a partir do momento que nós quebramos uma lei, nós somos sujeitos ao quê? A consequência disso. Vai ser deportado? A chance é bem pouca, mas existe pessoas que são deportadas, então isso é uma coisa muito pessoal de cada um, se quer ficar ilegal ou não, mas... Eu estou aqui desde 1998, eu morei 4 anos ilegalmente aqui nos Estados Unidos, né? Que eu vim com visto de turista, fiquei. E depois, para quem não me conhece ainda, eu me legalizei, que eu conheci a minha esposa, casei e estou casado, indo para 20 anos agora, né? Não casei por documento, o documento foi um plus que veio. Mas é isso aí, galera. Então, por favor, agora vocês pegam esse vídeo e manda para o animal que fez o terror. Pode falar assim, ó, é um animal, porque uma pessoa normal, uma pessoa do bem, não faz essas coisas, né? E você, que gosta de ficar compartilhando essas porcaria, né? Você tá querendo... Você tá ouvindo do cara que é bobão, que só fala terror pela internet, que não tem zero de credibilidade e vive de falar dos outros. Por que você não procura um profissional? Você que acreditou nele é o mesmo cara que vai dar dinheiro para esses assessores que vêm de visto, que promete coisa para você. Usa a cabeça. Nós, brasileiros, inventamos o pingo na gota d'água. Caramba, nós somos espertos. Nosso nível intelectual é alto. Larga a mão de ser besta.